4. Mulheres no plano de Deus, a restauração. Imagine que um dia você descobre que alguém está vendendo drogas para seu filho adolescente na esquina da sua rua. O que você faria? Provavelmente daria um jeito de tirar aquele criminoso de perto da sua casa. Ao mesmo tempo, trabalharia na vida do seu filho para tirá-lo do mundo dos narcóticos. Quando chegamos à segunda metade da trágica história da queda da raça humana em Gênesis 3, encontramos uma situação análoga. O traficante é Satanás, a droga, o pecado, o comprador, o casal Adão e Eva. Na sequência, Deus primeiro despacha o traficante e logo em seguida disciplina seus filhos. O pecado perverteu os papéis de homem e mulher e fraturou a família. Contudo, o que impressiona em Gênesis 3 é o fato de que mesmo antes de Adão e Eva serem abordados pelo seu pecado, Deus já está falando em redenção. À primeira vista, o único versículo que parece dar qualquer raio de esperança é o versículo 15, que promete a destruição da serpente, Satanás, pela semente da mulher, Jesus. Depois de examinarmos o texto mais cuidadosamente, descobrimos que o capítulo inteiro aponta aquele que é o único médico capaz de diagnosticar o problema do pecado e receitar o seu remédio. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5:17. A primeira evidência da graça de Deus depois do pecado foi o fato de que Deus interrogou o casal em vez de matá-los. Deus oferece uma oportunidade de confissão visando a restauração. No entanto, essa gota de promessa se transforma em ondas de graça com a vinda da semente da mulher, Jesus, como disse o apóstolo João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. João 1:14-16. Como mulheres, precisamos viver a realidade de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Vamos examinar como a graça de Deus triunfa sobre o pecado do homem. 1. A promessa, a destruição da serpente. Gênesis 3:14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:14,15. O oráculo da maldição começa no versículo 14 e continua até o versículo 19. Embora tecnicamente as únicas maldições no texto sejam contra a serpente e a terra, não contra o homem e a mulher, o casal foi disciplinado, não amaldiçoado. O texto bíblico enfatiza a redenção e a multiplicação da bênção. Essa distinção é importante, pois mais tarde no texto, Deus toma a maldição do pecado sobre si mesmo, na pessoa de seu Filho. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 13:13. Essa é a razão por que Adão e Eva não morreram fisicamente logo após o pecado. O plano divino antes da fundação do mundo era de sacrificar seu próprio filho em resgate de muitos. A primeira coisa que Deus fez foi dar esperança a todos nós quando pronunciou o julgamento contra a serpente, identificada como Satanás em Apocalipse 12:9. Após dar a Adão e Eva uma chance de se explicarem e confessarem seu pecado, Deus amaldiçoou a serpente. Diferentemente da interrogação que fez com o homem e a mulher, não há nenhum diálogo com a serpente visando ao arrependimento. Deus simplesmente anunciou o castigo dela. Podemos parafrasear as palavras de Deus para Satanás: coma poeira. A luta começou. Você vai perder. Pode ser que Deus tenha julgado a serpente primeiro para que Adão e Eva entendessem o quanto ele os amava e para que tivessem um lampejo de seu plano maravilhoso. Deus queria que eles tivessem esperança. O versículo 15 anuncia um julgamento que vai muito além da serpente como animal, pois fala da destruição garantida de Satanás. Algum dia, a semente singular da mulher iria esmagar a cabeça de Satanás. Na cruz, Jesus efetivamente selou o destino do inimigo, embora ele mesmo fosse brutalmente castigado. Encontramos aqui o que é conhecido como o proto-evangelium, a primeira promessa das boas novas do Evangelho. Normalmente a semente vem do homem, mas aqui a semente é da mulher. Talvez o primeiro vislumbre nas Escrituras do nascimento virginal de Cristo. Veja Hebreus 2:13, Isaías 53:10, Romanos 16:20, 1 Pedro 1:19 e 20. Jesus é o descendente prometido desde o jardim, que tomou sobre si a sentença do nosso pecado, mas deu um golpe fatal na morte.
A morte morreu em Cristo. A maldição caiu sobre aquele que foi pendurado no madeiro, apesar de ele mesmo jamais ter pecado. E assim foi ele, o Deus-homem, que iria sentir as maiores consequências do nosso pecado. Ele mesmo suportaria o que nós merecíamos, a morte e a eterna separação do Pai, para refletir e compartilhar. Como você responde à afirmação: Deus me ama demais para me disciplinar ou me deixar triste? Veja Hebreus 12, 5-11. Porque é importante ressaltar que as boas novas do Evangelho começam com as más notícias do julgamento divino contra o pecado para depois apresentar as boas novas. Como isso afeta nosso evangelismo, inclusive dos nossos próprios filhos? 2. O castigo, lembrança da necessidade diária, Gênesis 3:16-20. O amor de Deus manifesta-se em sua disciplina do pecado, por meio de lembranças diárias que ele teceu no pano do universo e da nossa existência com respeito à natureza pecaminosa e à nossa necessidade dele. Hebreus, citando Provérbios, diz que Deus nos disciplina como bom pai, Hebreus 12:5-11, Provérbios 3:11 e 12. O que alguns consideram uma maldição é disciplina que faz parte da cura. A cura do pecado começa quando reconhecemos nossa necessidade do médico e do seu remédio. Nunca chegaremos à cruz de Cristo até que compreendamos o estado devastador em que nos encontramos. Hebreus 4:12-16. A graça em toda essa história e em toda a disciplina bíblica. Se Deus tivesse se mantido distante ou indiferente diante do nosso pecado, poderia ter fulminado o casal ou simplesmente abandonado os dois para a miséria do pecado deles. Contudo, não foi o que ele fez. Ele interveio. Deus providenciou lembranças constantes de que o mundo não é como deveria ser. Por isso precisamos dele. O primeiro passo para a salvação é o conhecimento da necessidade do coração. Esse é um esboço do Evangelho, que sempre começa com as más notícias que nos levam até as boas. Por isso o livro de Romanos começa com a condenação de todos, Romanos 1:18, 13 e 20, para depois revelar as boas novas da salvação em Cristo, Romanos 13:21. Agora veremos como a disciplina divina ministrou graça na vida do casal. 4 esferas de disciplina nos lembram o quanto precisamos dele para reverter os efeitos da queda em nossa vida. A dor na criação de filhos. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Gênesis 13:16. A palavra multiplicarei é significativa. A primeira vez que a encontramos foi na grande comissão de Gênesis 1:28. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus fez o ser humano para reproduzir sua imagem em novos adoradores que iriam estender o seu domínio até os confins da terra. Então, a disciplina mostra como o pecado deu um golpe nesse propósito para a família. Há poucas coisas na vida que nos lembram tanto da nossa necessidade de um Salvador mais do que a criação de filhos. Filhos são um reflexo dos nossos corações, do nosso egoísmo, da nossa cobiça, da nossa desobediência. Desde Gênesis 3, os filhos nascem com estultícia, pecado no coração, Provérbios 22:15, distantes do Criador, carentes de um resgate espiritual. Essa primeira disciplina parece que recai especialmente sobre as mulheres, pois trata de uma esfera de atuação particular delas. Mesmo que o pai seja o principal responsável pelo andamento do lar, Efésios 6:4, muitas das responsabilidades que Deus delega à mulher giram em torno da casa. Desde a gravidez, passando pelo parto e durante toda a vida, a mamãe sente a dor dos filhos. Em vez de reproduzir imagens nítidas de Deus como fruto da sua união, o casal agora introduzirá pecadores em quem a imagem de Deus ficou distorcida. A palavra multiplicar tragicamente aparecerá uma terceira vez um pouco mais adiante, em Gênesis 6, mas com tons sombrios. Como se foram multiplicando os homens na terra, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. 6.1 e 5 A primeira família experimentou as consequências catastróficas do pecado e do desfiguramento da imagem de Deus. No próximo capítulo de Gênesis, Mamãe Eva e Papai Adão irão experimentar a multiplicidade da dor associada à criação de filhos, quando o primogênito Caim mata seu próprio irmão. Em um só dia, os pais perderam seus 2 filhos, um assassinado pelo outro que virou fugitivo na terra. Caim destruiu a imagem de Deus em seu próprio irmão quando matou Abel, Gênesis 4:8. Daquele ponto em diante, as Escrituras sutilmente sublinham a nossa dificuldade em cumprir a grande comissão. Procuramos em vão por exemplos de famílias perfeitas na história sagrada.
Noé, Abraão, Moisés, Jacó, Eli, Samuel, Davi e Salomão são somente alguns dos heróis bíblicos cujos lares foram marcados por rebeldia, intriga, imoralidade e indisciplina, lembranças vívidas da necessidade que o homem tem da graça de Deus. A família hoje precisa buscar a redenção e a restauração da imagem de Deus para poder perpetuar um legado piedoso na terra. Deus queria que o reflexo da sua imagem e a expansão do seu reino pelo mundo fossem multiplicados pelos pais por meio dos filhos. As exortações sobre a paternidade que seguem nas Escrituras enfatizam o processo de resgate da imagem e a formação espiritual dos filhos. De acordo com vários textos, Deuteronômio 6, 4-9, Salmos 78. 1-8, Efésios 6:4 e Colossenses 13:21. Os pais têm a responsabilidade dada por Deus de transmitir sua fé pelo discipulado e pela disciplina dos filhos. A primeira responsabilidade dos pais é levar a criança à conversão pelo reconhecimento da miséria do seu coração até a provisão da graça de Deus na cruz e ressurreição de Cristo. Os pais precisam conduzir seus filhos em direção à imagem de Cristo, Romanos 8:29, 2 Coríntios 13:18, Filipenses 1:6. Para refletir e compartilhar. Em que sentido a disciplina é sinal de amor? Como Deus demonstrou seu amor e sua graça para Adão e Eva logo depois do seu pecado? Se encararmos nossas lutas na vida no lar, na criação dos filhos, no trabalho, pela ótica de disciplinas divinas que nos lembram da nossa necessidade de um Redentor, como isso pode melhorar nossa perspectiva? B. Conflito conjugal. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gênesis 13:16. O percurso do pecado já desencadeou uma reversão de papéis na hierarquia funcional familiar. Seus efeitos desastrosos foram carimbados por Deus como parte do castigo pelo pecado e têm suas sequelas até hoje. Já vimos o início do conflito conjugal quando Adão fez o jogo do diabo e culpou sua mulher. Agora, Deus anuncia que, a partir daquele momento, haveria uma concorrência entre homem e mulher em vez de contentamento e realização dentro dos respectivos papéis que Deus lhes determinou na criação. O Éden começou com uma perfeita complementação mútua entre homem e mulher, com igualdade no ser e diferença no fazer, em que o homem assumiria normalmente o papel de líder amoroso e a mulher o de auxiliadora idônea. Tudo isso mudou em Gênesis 13:16. Percebemos que o primeiro propósito pelo qual Deus criara o casal também foi atingido em cheio. Refletir a imagem de Deus pela unidade em diversidade agora virou competição e conflito. Para compreender o significado da frase teu desejo será para ou contra teu marido, mas ele te governará, precisamos compará-la à expressão quase idêntica usada por Deus em sua advertência para Caim no capítulo seguinte. Seu desejo, falando do pecado, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Os mesmos vocábulos hebraicos aparecem em Gênesis 4:7 se referindo ao pecado que jazia à porta de Caim, e cujo desejo era para contra ele, mas que cabia a Caim dominar o pecado. Em outras palavras, Deus prevê uma nova luta entre homem e mulher como resultado da queda, caracterizada por competição, e não mais por complementação. A mulher iria resistir à liderança do seu marido, e ele, por sua vez, iria oprimi-la. Não é como as coisas devem ser, mas sim como serão, tudo isto por causa do pecado. Essa é mais uma lembrança de que homens e mulheres precisam desesperadamente da intervenção divina para redimir e restaurar a família. Resumindo, Deus estabelece a lex talionis, a lei de retaliação, em que os eventos que levaram à queda a partir de então caracterizariam a história humana. Feminismo, a mulher usurpando o papel do homem de liderar, e machismo, o homem deixando de proteger a mulher, mas oprimindo-a, entraram para valer na história da humanidade. Para refletir e compartilhar. Quais as evidências de machismo e feminismo no mundo hoje que refletem o que aconteceu na queda e a disciplina que Deus decretou sobre o homem e a mulher? Como podemos lutar contra essa guerra entre os sexos enquanto mulheres? Como podemos superar a tendência, resultado da queda, de tentar controlar o marido e resistir à liderança dele no lar? C. Trabalho doloroso. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:17-19. Além de tudo isso, o trabalho, outrora frutífero e realizador, agora fornecerá uma lembrança dura de que o pecado estragou tudo. O governador da terra que se rebelou contra seu Criador agora sofrerá diante da rebeldia da terra contra seu governador.
Cabe mais uma observação de algo no texto que muitas vezes passa despercebido. Ao abordar o homem pela culpa do seu pecado, Deus primeiro diz: visto que atendeste à voz de tua mulher. Somente depois disso é que Deus fala: e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Gênesis 13:17, sem tentar decifrar qual foi o primeiro pecado. Oficial, no mínimo podemos dizer que Deus levou muito a sério o fato de Adão ter abandonado seu papel como líder do lar e guardião do jardim e da palavra do Senhor. Nisto reconhecemos o potencial que a mulher tem tanto para o bem como para o mal. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14:1 De morte, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 13:19. A morte também nos lembra da nossa necessidade de um Salvador. Na luta pela sobrevivência contra a terra rebelde, no fim a terra ganha. Somos sugados de volta para o pó da terra, que é comida para a serpente. Gênesis 13:14, quando reparamos no estrago feito pelo pecado, principalmente em relação aos propósitos para os quais Deus fez a raça humana em geral e a família em particular, parece que tudo estava perdido. Somente a semente da mulher, o Filho do homem Jesus, será capaz de absorver o aguilhão doloroso chamado morte para nos livrar da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 55-57. O medo da morte que cativou todos os homens desde Gênesis 13:19 foi vencido em Cristo. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, igualmente participou, para que por sua morte, destruir aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2:9, 14 e 15. Em cada aspecto das nossas vidas, no lar, no relacionamento marido-esposa, na criação dos filhos, no trabalho, na morte, somos lembrados do nosso pecado, não para nos condenar, mas para nos alertar sobre o verdadeiro estado do nosso coração e sobre a nossa necessidade da semente da mulher. Note mais uma vez como o princípio de lex talionis, que colhemos o que semeamos, permeia o texto. Pecamos comendo, agora sofreremos para comer. O homem seguiu a liderança da mulher passivamente até o pecado, agora ela tentará liderá-lo ativamente. O pecado desfigurou a imagem de Deus em seus filhos, agora sofrerão a dor causada pelos filhos pecaminosos. O pecado dele trouxe trabalho doloroso para toda a criação, que geme, agora, ele gemerá no trabalho doloroso. A serpente destruiu a raça humana com o veneno do pecado, agora a serpente será destruída pela semente da mulher. A disciplina nos lembra de que precisamos de alguém, a semente da mulher, para cancelar nossa dívida, a qual somos incapazes de pagar. Sem ele estamos perdidos, para refletir e compartilhar. Como a disciplina atingiu cada um dos 3 propósitos pelos quais Deus criou o homem: refletir, reproduzir e representar a glória de Deus. Como podemos resgatar o que foi perdido no jardim? Como mulher, onde você tem sentido o peso do pecado e da sua disciplina nas áreas destacadas por Deus? Na educação dos filhos? No relacionamento conjugal? No trabalho? Na doença e na morte? 3. A resposta de Adão: fé. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Gênesis 3:20. Nesta altura do texto, o inesperado acontece. Incrivelmente, Adão responde à declaração de disciplina com uma afirmação que revela como ele encarava o castigo divino. Em vez de continuar em sua rebeldia, parece que Adão se curva diante da disciplina divina. Logo após a profecia do seu próprio óbito e a morte de todos da raça humana, Adão faz uma declaração que indica que ele entende que Deus acabará de lhe oferecer vida. Parece que Adão agarrou-se à promessa de Gênesis 13:15, de que uma semente da mulher, Eva, seria seu próprio redentor. Neste momento, Adão exerce mais uma vez sua prerrogativa de vice-regente, dando nome novamente à mulher. Gênesis 3:20, leia 2:23. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E pela segunda vez Adão usa um jogo de palavras para caracterizar o que a mulher significava para ele. À luz do decreto de morte no versículo 19, Adão poderia ter chamado sua esposa de Mortícia. Contudo, em vez de focar-se no fato inevitável da morte, ele lhe deu o nome de Eva, que no hebraico traz a ideia de vida.
Assim ele revela sua esperança de que a semente dela traria o antídoto do veneno do pecado. A explicação dada no texto deixa ainda mais claro, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fica difícil perceber em português o jogo de palavras que Adão usa para justificar o nome vida Eva para a esposa. 3 das próximas 5 palavras depois da palavra Eva usam consoantes da palavra Eva no hebraico que reforçam muito a ideia de vida, como se o texto gritasse vida, vida, vida. Cada vez que Adão chamasse Eva, ele seria lembrado da esperança da vida. Você já abraçou pela fé o sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição da morte como a provisão do seu perdão dos pecados? As boas novas do Evangelho começam com as más notícias de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 13:23. Deus fez, portanto, o que nós nunca poderíamos fazer quando entregou seu Filho amado sem pecado, para absorver a justa ira de Deus contra o nosso pecado. Romanos 5:8, João 13:16. Sua morte de cruz estendeu a possibilidade de perdão para todos aqueles que o aceitam pela fé, João 1:12. Sua ressurreição deixou claro que nenhum pecado ficou para prendê-lo no túmulo e que agora sua vida está disponível para nós. 1 Coríntios 15, 1-4. Quando nos arrependemos, mudamos de mente sobre nosso pecado e nossas tentativas fúteis de ganhar a salvação pelos nossos méritos e confiamos única e exclusivamente somente em Cristo para nossa salvação. Nascemos de novo, Efésios 2, 8 e 9, João 13:3. Não há mais condenação para nós por estarmos agora em Cristo, Romanos 8:1. Esse novo nascimento muda tudo em nossa vida, mas as boas obras vêm depois de nascermos de novo, não como condição dele, 2 Coríntios 5:17, Efésios 2:8-10, para refletir e compartilhar. Se você nunca confiou em Cristo, essa é a decisão mais importante da sua vida e pode acontecer agora mesmo. Se não sabe como fazer isso, peça que uma amiga lhe ajude. Há algo que você ainda não entende sobre essa boa nova do Evangelho? Se você já é nascido de novo, você consegue explicar o Evangelho de forma clara e objetiva para outras pessoas? Você faz isso? 4. A provisão de Deus, sacrifício. A religiosidade humana foi um fracasso total. O ser humano não conseguiu religar-se a Deus. Deus tinha de tomar a iniciativa. E foi o que ele fez. A sacrifício, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis 3:21, mais uma vez encontramos palavras de esperança. Nesse ponto, Deus intervém e faz roupas para cobrir a nudez do casal. As folhas de figueira deles foram tristemente inadequadas num mundo marcado pelo pecado. Contudo, para que a nudez fosse coberta de uma vez por todas, a morte se fazia necessária. Alguns animais precisavam morrer e seu sangue derramado para cobrir a vergonha. Isso constitui uma prévia do que Jesus faria por nós na cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Hebreus 9:22. Somente Deus pode nos vestir com sua própria justiça pelos méritos de Jesus. 2 Coríntios 5:21. Veja Zacarias 3:1-5. Você notou o simbolismo aqui? Sentiu o vento de esperança? Sozinhas, jamais teríamos esperança de endireitar nossos relacionamentos. Nossas folhas de figueira são totalmente inadequadas, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, prontifica-se a cobrir nosso pecado e nos vestir com sua retidão. O paraíso foi perdido. No entanto, por intermédio de Jesus Cristo, e somente por meio dele, o paraíso pode ser restaurado. B. A sentença resgate do inferno sobre a terra. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:22-24. O capítulo fecha com mais uma demonstração da incrível graça de Deus. Pelo fato de que o homem e sua esposa agora vivem num estado de imperfeição moral como pecadores, há novo perigo. A árvore da vida, também no jardim, representava uma ameaça enorme para a humanidade. Deus barra o caminho para a árvore para que o homem não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Qual seria o perigo de comer da árvore da vida e viver eternamente? É possível que, se o casal fosse comer daquela árvore, iria selar seu destino e presumivelmente o destino dos seus descendentes, no estado de eternos pecadores, afastados da presença de Deus. Eles seriam condenados a viver para sempre como pecadores imortais, como mortos ambulantes.
um inferno vivo de eterna separação da presença de Deus. E pode ser que Deus impediu o acesso à árvore da vida justamente para garantir que seu próprio filho fosse mortal e um dia pudesse morrer pelos nossos pecados. Por isso Deus barra o caminho para a árvore da vida, para o bem do casal e de todos nós. E ao barrar o acesso da humanidade à árvore da vida, Deus abriu o caminho para seu filho até o Calvário e a árvore da morte, chamada cruz. A árvore da morte para Adão e Eva, e toda a humanidade, se transformou em uma árvore de vida na cruz de Cristo, onde nossos pecados foram pregados. Porque ele morreu, nós podemos viver para sempre, para refletir e compartilhar. Depois de estudar o plano de Deus para a raça humana, e para a mulher, você consegue traçar aquele plano desde a criação pela queda e restauração? Quais as áreas da sua vida em que Deus ainda quer trabalhar para reverter os efeitos da queda? Para começar, pense na lista de pecados que segue. Em relação a qual desses pecados sua luta é maior? Como a graça de Deus é capaz de ajudá-la a vencer esse pecado? Ira, cobiça, orgulho, egoísmo, inveja, mágoas, sensualidade, pensamentos maus, mentir, indisciplina, impaciência, fofoca,